Vamos continuar a nossa caminhada. Agora a gente tem que olhar os pronomes demonstrativos e, além disso, as adaptações fonéticas dos pronomezinhos, tá? Então, essas adaptações aqui tem umas coisinhas meio safadinhas aqui que doem no nosso ouvido que a gente precisa aprender. Mas vamos lá. Antes de continuar, há algo que é importante sabermos, sobre o qual ainda não falei plenamente, né? Que é a uniformidade de tratamento. Esse é o nome da coisa, tá? Uniformidade de tratamento. O que manda a uniformidade de tratamento? Você sabe que no Brasil eu posso me referir ao outro, então, por meio da segunda pessoa, tu, não é? Mas também posso, na maior parte do Brasil, me referir ao outro por você. Muito bem. Então, as duas formas estão corretas. Qual a diferença? Uma é segunda, outra é terceira. Então, não esqueça que você é terceira. Vem de vossa, lembra essa aula que eu dei? Mercê. Tudo que inicia por vossa é terceira pessoa. Então, se você disser vossa excelência, eu estou usando a terceira pessoa do discurso. Legal? Qual é o problema? É que nós não podemos misturar. Então, eu posso escolher qual pessoa eu vou usar, mas eu não posso misturar no mesmo texto as pessoas do discurso. O que vale dizer que as minhas frases aqui estão erradas, de acordo com essa regra. Então, eu não posso misturar a segunda com a terceira, o que é muito comum na oralidade do brasileiro. A gente não tem esse cuidado, mas a norma culta vai condenar isso. Então, eu vou dizer assim, vou te encaminhar o relatório para a sua análise. Muito bem. Então, eu estou aqui trabalhando as pessoas do discurso. Então, o que você tem que fazer? Pôr o olho nos pronomes. Onde estão os pronomes, meus queridos? Na primeira frase. Primeira frase. Onde é que está o pronome? T equivale a que pessoa do discurso? Segunda. Encaminhar para sua análise. Que pronome é esse? Pronome possessivo. Que pessoa é essa? Terceira. Ou seja, teria que ser a segunda, que é tua análise. Então, você tem que olhar os pronomes para verificar se eles são simétricos, se estão na segunda ou na terceira pessoa. Então, vou corrigir a frase. Vou te encaminhar o relatório para tua análise. Ok? Na frase de baixo, onde é que está o erro? Você, que pessoa é? Terceiro. E dedicar-te. Então, se você quiser, posso dedicar-lhe mais atenção. Dedicar mais atenção a você. Isso aqui é objeto. Quem dedica, dedica algo. Dedicou o quê? Objeto direto. A quem? A ti. Ou se você quiser, posso dedicar-lhe mais atenção. Sim? Então, a gente vai chamar isso, tecnicamente, de uniformidade do discurso. Para tua análise. Pode ver como tua é soco na boca do estômago, né? Tua é forte, porque é a segunda pessoa. Legal? Tudo bem aí? Muito bem. Se tu quiseres. Né? Aí flexionei o verbo. Se tu quiseres, posso dedicar-te mais atenção. Perfeito. O que não pode é misturar. Legal? É isso? Tem aquele caso que eu já relatei aqui para vocês, que é bem bonitinho, e aquele que quem já fez comigo vai lembrar, né? Se você não se cuidar, lembra disso aqui? A AIDS vai te pegar. Que é a primeira campanha contra a AIDS. Ó. Eu gosto sempre de lembrar essa propaganda, porque deu muita polêmica, muita gente diz que é absurdo fazer uma campanha com erro de gramática. Aí tá, o erro é a uniformidade do discurso. Uma campanha do governo, que era para o país todo, né? Aí eu tenho que explicar às pessoas que propaganda não usa norma culta, porque norma culta não vende. E o barato da publicidade, do discurso publicitário, qual é? Vender. Então, você vê como essa frase, ela era uma frase
que era contra a AIDS, né, e era uma campanha nacional, então ela tem que ser legal para o ouvido do cearense, do gaúcho, do mato-grossense, de todo mundo, né? Senão vai criar ruído de comunicação. Então, olha lá, o que não está certo? Se você não se cuidar, vamos ver, pronomes. Você não se. Se, que pronome é? Te, me, primeira pessoa, te, segunda, se, terceira, ó. Legal? Então, você não se. Terceira pessoa. A AIDS vai ter. T segunda. Então aquele T lá criou um problema. Tá, então vamos imaginar o seguinte, o cara que fez o comercial, ele passou tudo para a terceira. Então vamos imaginar que você esteja na prova, passa tudo para a terceira. Como ficaria? Não sei cuidar da AIDS, vai. O verbo pegar exige objeto direto ou indireto? Quem pega? Transitivo direto. Então não pode ser o lhe. E na alternativa A eu vou botar o lhe. O nego vai marcar com convicção, vai lhe pegar. Quem pega, pega alguém. Transitivo direto. Então vai pegar lo. Vai pegar mais o. Tem o R, corta o R, coloca o L. Se você não se cuidar, a AIDS vai pegá-lo. Gostaram? Tá certo. Ficou bom? E aí, além de tudo, tem um galo no meio da história, né? Você está vendo aqui, ó, pegá-lo. Tem um galo aqui. Isso aqui no discurso publicitário é uma tragédia, né? Se você não se cuidar, a AIDS vai pegá-lo. Ah, não ficou legal, professor, mas tá certo. Tá, mas tá legal? Não, nem sempre. O que é certo é bom. Aliás, geralmente o errado é que... Eu não sei se querem falar sobre isso. Não. Agora, passa tudo para a segunda. CTG agora. Se tu não te cuidares, a AIDS vai te pegar. Vamos de novo. Se tu não te cuidares, a AIDS vai te pegar. Você imagina um carioca que tem um ouvido sensível, né? Se tu não te parece que está levando a porrada na boca do estômago, né? Se tu não te cuida, é horrível. Tá certo? Tá. Melhor de tudo, o que é? Misturou as pessoas do discurso, ficou legal para o ouvido, ficou barato dos caras. Isso é vender. Legal? Mas tem essa infração à norma culta. Qual é a infração? Não há uniformidade de tratamento. Portanto, se na prova aparecer uniformidade de tratamento, o que você tem que botar? O olhinho nos pronomes. Porque vai estar desalinhado, né? Legal? Você tem que verificar isso, ok? Vamos lá. Dito isso, vamos agora então a essa parte das adaptações fonéticas dos pronomezinhos, tá? Então existem algumas adaptações aí que são feitas por uma questão que a gente chama de eufonia. Quando o tio falar aqui eufonia significa bom som. Eu significa isso, bom som. Legal? Fono, som. Os pronomes oblíquos átomos estão sujeitos a certas alterações fonéticas. E, em consequência disso, em decorrência disso, alterações gráficas. Então, a item número 4, a mais dolorida delas, diz assim: se a forma verbal terminar por R e SZ, você tem que cortar o R e o SZ e colocar um L. Quer ver? Vou prestar provas. Prestar o quê? Quem presta, presta alguma coisa. O que vai sofrer a ação de ser prestado? A prova. Tiro prova e coloco o A. Fica vou prestar mais A. Mas prestar A fica feio. Então corta-se o R e coloca-se o L. Então vou prestar lá. O que é esse lá? Objeto direto que substitui a prova ali. Esse é o lá. E olha a questão da acentuação, ó. O que é isso aí? Tu tira o pronome para efeito de acentuação. Você tira o pronome. Prestar é uma oxítona terminada por A. Tem que aplicar a regrinha de acentuação. Tá? O pronomezinho desconsidere. Se terminar por S também. Então, auxiliemos nosso amigo. Quem auxilia, auxilia alguém. Quem é que vai sofrer a ação de ser auxiliado? Nosso amigo. Tira o nosso amigo e coloca o O. Então, auxiliemos mais O. Auxiliemo-lo. Tira o S. Onde? Isto, mas aqui é com OA e não com lhe. Com lhe tu não tira nada. O R e o SZ tu tira quando for OA e não quando for lhe. Só quando for direto. Legal? Quando for indireto, não. Esse professor agora vai ficar horrível. Conduz, termina com Z, bem a matéria. O que ele conduz? A matéria. Matéria, objeto, direto. Então fica conduz mais A. Tira o Z e coloca o L. Esse professor condula bem.
Com dula. Que nem felo. Que nem felo. Não vamos usar que nem, porque tal qual felo. Muito bem, agora sim. Saiu daqui que nem uma louca. Não, tal qual uma louca. Muito bem, tá? Então, é o mesmo caso que ela está falando aqui, que é aqueles casos que dói o nosso sensível ouvido, porque nós não nos habituamos a essa forma, à medida que essa forma não é uma forma usual, coloquial brasileira. O brasileiro não usa essa construção, por isso que nos é estranha, né? Eu digo assim, traz a prova até aqui. Traz a prova. Faz a prova. Ó, olha aqui. Fiz o exame. Pus a roupa na máquina. Olha lá. Quem traz alguma coisa. Traz o quê? A prova. Objeto direto. Então eu substituo a prova pelo A. Terminou com Z, tiro o Z e coloco L. Então como seria traz a prova? Trala. Trala até aqui. Trala até aqui. Achou legal esse trala? Trala. Traz a prova. Trala. Trala. Faz a prova. Faz a prova. Fala. Nossa, sempre tem. Nossa. Parece outra língua, professor. Fala. O que é esse fala, professor? Faz a prova. A prova é o A, tira o Z, bota o L. Fala. Legal? Fiz o exame. Filo. Você fez o exame? Filo. Pus a roupa. Pôs o quê? A roupa. Roupa objeto direto. Tira o S e ficou. Nossa, pula na máquina. Pula na máquina. Professor, mas ficou engraçado, ficou ambíguo, ficou horrível, mas tá certo. Tá certo. Então, RSZ, corta o R, o S, o Z e coloca o L. Mas isso só quando for o objeto direto, gente. Quando for objeto indireto, lê, não corta nada. Legal? Item número 5. Se a forma verbal terminar com som nasal, agora não vai doer. Com som nasal, a gente acrescenta o N. Então, desculpem o descuido, desculpem no. Só por uma questão eufônica, ó, porque terminou com som nasal. Põe o livro sobre a mesa, põe no. Dão a entrada para o cinema, dão na. Mas não dói. O que dói mesmo é aquele RSZ, tá? Diga lá. Ah, que boa pergunta que você faz. A diferença, de novo, é a pessoa do discurso. Porque traz, tu, traga, você. Traz é segunda pessoa. E traga é terceira. As duas estão corretas. A diferença é a pessoa do discurso. Então, professor, deixa eu ver se eu entendi. Trala até aqui, que pessoa eu usei? Segunda. Se eu dizer traga a até aqui, eu estou usando a terceira pessoa do discurso. Vocês preferem a terceira, evidentemente. Traga a. Traga a é normal, professor. Sim, traga a prova. As duas formas. Então. Faça a. Seria a terceira pessoa. Tá, mas tem que concordar com o texto, claro, exatamente. Isso, claro. E adivinha o que vai acontecer numa prova? Eles vão botar alinhado tudo em terceira pessoa, você vai ter que usar uma terceira pessoa, e vai aparecer um trala lá. Mas como assim trala? Legal? Sempre o aluno pergunta, e se eu disser traga? Porque o traga a
é legal para o seu ouvido. Agora, trala é um pavor. A gente não usa esse imperativo na segunda pessoa. Eu trago, tu trazes. Traz a prova até mim. Faz o exame. Estou usando a segunda pessoa. Vamos lá, então. O item número 6, eu tenho que relatar a vocês, que é algo que está na regra, mas que foi superado porque ninguém usa isso no Brasil, tá? Se os pronomes átonos forem nos e vos, e tiver uma forma verbal terminada pelo S, a gente tira o S. Então, esquecemos mais nos. Se tem o nos ou vos, tira-se o S. Então, fica esquecemos nos. Mas ninguém usa isso mais no Brasil, tá? Já vou avisando, tá? Isso aí é pouco usual. Mas eu tenho que botar aqui para você ter, né? Muito bem, essas são as adaptações. Para ver se foi entendido. Aí tem que ter alguma coisa de fixação. Ó. Substitua os termos grifados pelo pronome oblíquo correspondente. Propus às autoridades mudanças no tratamento dos moradores de rua. Troca mudanças e me diz como é que faz. Eu vou deixar vocês tentarem fazer, tá? Deram alternativas aos moradores de rua. Repouso, agora eu estou botando um texto, hein, numa frase. Refiz os contratos, rever os contratos. Você tem que ver se é objeto direto, o objeto indireto e fazer a substituição. Perfeito. Vamos ver?
Vamos ver, se a gente entender isso aqui, agora o que eu fiz, né? Eu botei umas frasezinhas aqui na lousa, mas eu preciso botar uma frase um pouquinho maior, que vai exigir de você uma noção de sintaxe. Depois a gente vai para o texto. Propus às autoridades mudanças no tratamento dos moradores de rua. Vamos pegar o verbo propor. Quem propõe algo a alguém. Propôs o quê? O que foi proposto? Tudo que está grifado aí. Tratamentos, tudo isso é uma coisa só, é aquilo que foi proposto. Né? Então, tudo isso eu vou substituir pelo pronome oblíquo as, porque são mudanças. Então, ficou propus mais as. Terminou com S, corta o S e coloca o L. Ficou tracinho, las. E repete o indireto. As autoridades. Tem que repetir o indireto, você só troca o direto. Propulas as autoridades. Por mais que possa doer seu sensível ouvido. Ok? Olha que a gente está tendo, então, já a noção de sintaxe. Deram alternativas aos moradores de rua. Vamos pegar o verbo dar, clássico, hein? Quem dá algo a alguém. Observa que o verbo propor e o verbo dar, eles têm essa mesma, tem os dois objetos. Deram o quê? O que sofreu a ação de ser dada? As alternativas. E para quem foi? Aos moradores, né? Mas eu sublinhei alternativas, então eu sublinhei o direto. Se eu sublinhei o direto, você vai ter que trocar alternativas pelo as. Como terminou com som nasal, você tem que colocar o N. Deram nas. Simplinho. Melhorou, né? Repôs os moradores no mesmo lugar. Quem repõe alguma coisa. Pôs o quê? Os moradores. O morador sofreu a ação de ser reposto. Sofreu a ação, troca pelo os, porque são moradores. Os. Repôs mais os, corta-se o S, coloca-se o L, vai ficar essa coisa trágica que é repô-los no mesmo lugar. Oxítona terminada por o, repô-los. Oxítona, bota o circunflexo no O, do repô-los. Mas todos eles são objetos diretos? Todos esses los, las aí, tudo objeto direto. Até aqui, todos são. Todos são diretos. Perfeito. Refiz os contratos. Quem refaz algo. Refez o quê? O que sofreu? Os contratos. Troca pelo ex. Os. Refiz. Tira o Z, coloca o L. Refi-los. Refi-los. Só fica isso. Refi-los. Tinha que estar tudo sublinhado, né? Contrato, financiamento de cada para tudo isso é uma coisa só. Rever os contratos é fundamental. Rever-los. Não esquece o circunflexo no rever. Rever-los. Muito bem. Legal? Tudo bem? Vamos lá. Última etapa, então, vamos retomar aquela questão que deu início à aula, que era a questão dos pronomes demonstrativos. Então, nós estamos falando do este, esse e aquele. Levando em consideração que o este, esta, isto é primeira pessoa do discurso, esse, essa, isso, segunda pessoa, aquele, aquela, aquilo, terceira pessoa. Então, nós estamos falando das três pessoas do discurso. É isso que você tem que ver. Sempre os pronomezinhos vão responder às pessoas do discurso. Muito bem. Agora, o que nós temos que fazer? Nós temos de organizar o uso que é feito desses pronomes, que possui três caixinhas. Né? A primeira delas, eu assinalei para vocês, é a questão do demonstrativo referindo-se à espacialidade. O que é espacialidade? Distância do objeto. A segunda caixinha é o demonstrativo referindo-se ao tempo. Legal? Então eu tenho que ver se eu estou usando em relação a tempo, se eu estou usando em relação a espacialidade, distância do objeto. E a terceira, o mais complexo e o mais importante, é o demonstrativo referindo-se ao texto. Então, se já foi dito ou se vai ser dito. Tá bom? Então, cada coisa dentro do seu uso. Então, primeiro eu tenho que verificar em qual caixinha eu vou enquadrar o caso que eu estou usando. Por exemplo, se for a questão da espacialidade, nós estamos falando da distância do objeto. Então, a primeira pessoa é a pessoa que fala, é aquilo que eu disse. Então, eu estou conversando com ela. Ela é a segunda pessoa, eu sou a primeira. Então, eu vou falar da jaqueta dela. Como ela é a segunda pessoa e a jaqueta está com ela, eu vou dizer que linda essa jaqueta. Se eu quero falar do microfone que está na minha mão, eu digo para você, está vendo? Este. Porque eu sou a primeira pessoa. A primeira pessoa é o este. Você está vendo este microfone?
Me alcança essa caneta. A caneta está junto com ela. Me alcança essa caneta aí. Essa caneta aí. Legal? Então, se eu mandar um e-mail para uma agência da empresa que eu trabalho, uma sucursal no interior, e eu estou me comunicando com eles, eu sou a primeira pessoa, eles são a segunda, e eu quero falar da sede, eu estou aqui na sede em Florianópolis, eu digo assim, esta ou essa sede já fez as mudanças? Esta sede. Logo, essa sede aí também precisa fazê-la. Essa sede qual é? A outra sede com quem eu estou falando lá, a segunda pessoa. Legal? Esta sede onde eu estou, essa sede aí. É a mesma coisa. Tá bom? Ok? Simplinho. Aquele, é claro, é a terceira pessoa, né? Distante dos dois, né? É a terceira pessoa, mas isso ninguém erra. Como também poderia estar usando demonstrativo referindo-se a tempo. Então, se eu estou falando do tempo presente, este. Então, se eu falo do mês de setembro, que é o mês que está em curso, eu vou dizer assim, ó, este mês será difícil. Se eu disser este, eu estou me referindo ao mês de setembro. Se eu quiser me referir ao próximo passado de setembro é agosto. Então, como é que eu vou me referir a agosto? Esse mês foi muito difícil para mim. Que mês foi? Agosto. Se eu quero falar do ano em curso, este ano vai ser um ano muito legal, vai ter muito concurso. Que ano é este ano? 2019. Esse ano não foi bom. 2018. Se for um ano distante, aquele ano. Não esqueçam que isso vai funcionar coladinho com a preposição, não muda nada. Se eu disser deste, nesta ou nessa, é a mesma coisa, só tem a preposiçãozinha que colou ali, de e em, ou em, né? Nesse caso, neste caso. Desse problema, deste problema. Não muda nada. Continua a mesma coisa, é a preposiçãozinha que vai colar. Ok? Bom, agora vamos para o terceiro caso. O terceiro caso é o mais complicado, porque agora é o referindo-se ao texto. Né? Então, no texto, nós temos duas técnicas. A gente chama de anáfora. Por isso, eu botei o nomezinho aí, porque às vezes tem concurso público que coloca assim, técnicas anafóricas. Aí vem um aluno com aquela cara dele, assustado. O que é isso, professor? Técnica anafórica. Essa porcaria aqui, tá? O que é técnica anafórica? Anáfora remete a algo que ficou para trás, a um antecedente. E a catáfora, ao contrário, é algo que joga para frente. Então, de novo, gente, já foi citado, está lá atrás, no texto, ou vai ser citado à frente no texto. Professor, posso falar outra coisa? Fala. Para lembrar, tem dois jeitos. Tá. Você lembrar que o A vem primeiro que o C, ou então você lembrar do A, que lembrar de antes. Aí você tá já bolando isso aí. Cara, eu vou ter que fazer um dicionário de dicas. Nós vamos ter que conversar de perto. Olha lá. Remete, anáfora, ao que foi citar no texto. Então, vamos imaginar o cara está falando de desemprego. Legal? O desemprego, blá, 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 blá. Ele quer retomar desemprego. O que ele vai botar? É esse problema, é essa questão. Que problema? O que eu citei antes no começo do texto. Então, você estava fazendo a prova da PM em redação. O cara estava escrevendo sobre qual era o tema mesmo. Era aquela praga lá, que eu corrigi tanta coisa que eu não aguento mais. Era sobre, na PM, redação era... Não era política para combater, é isso, né? Então, a violência, as políticas de combate à violência, a violência urbana tem se alastrado, não sei o que. Ele quer retomar a violência. O que ele vai botar? Se ele vai retomar. Eu já botei, falei violência lá no primeiro parágrafo, foi no segundo parágrafo. Esse problema, essa questão, essa dificuldade, esse caso, né? Tá bom? Estou retomando. Então, anáfora. Se eu vou dizer para frente, aí é esse T. Nós vamos ver que é a catáfora. Então está claro ali essa questão, porque joga para trás o desemprego que já foi citado. Tá? Então, estou fazendo o texto inflação. A inflação, blá, 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 blá. Aí eu quero retomar a inflação. Esse problema, qual é o problema? A inflação que eu já citei. Essa é a técnica mais comum que todo mundo usa. Vou falar baixinho agora. No Enem, eles não corrigem mais, eles não atribuem mais erros. Não posso mais dar errado se o cara, em vez de botar esse problema, como é o caso aqui, essa questão, ele botar esta questão, eu tenho que considerar isso certo, não desconta mais. Por quê? Porque naturalizou o uso.
Legal? Agora, em prova do concurso público, ele pode pedir para vocês e vocês têm que saber a regrinha, tá? Então, isso é um uso muito comum, isso é uma questãozinha muito comum na prova, tá? Fechei parênteses. Mas no Enem não corrige mais. Na 2, catáfora. Então, o que é catáfora? Não nos espantemos com o nome. Remete a algo que vai ser dito. Aí é menos usual, só usa aquele cara que conhece bem o uso de pronomes, aí não é qualquer um, tá? Então o cara vai retomar da seguinte maneira: remete ao que será citado no texto. Resta de tudo esta grave questão. 2 pontos, qual é a grave questão? O desemprego. Eu vou dizer depois. Aí você está vendo os 2 pontinhos, como é uma técnica mais sofisticada. Então quem usa isso já tem um domínio de coesão além do texto. Então numa redação o cara usou essa técnica aqui, uau! Legal, é um cara que tem o domínio. Claro que não adianta fazer isso e depois tropeçar numa obviedade mais adiante, né? Que é o comum também. O cara quer ser charmoso, né? Eu já falei para vocês, né? Isso acontece muito no Enem. O cara quer começar com charmoso. Então, agora no Enem só, eu já falei isso aqui. Eles só usam, em vez de modernamente, eles usam odiernamente com H. Porque odierno com H quer dizer moderno. Mas é um uso mais antigo que não se faz mais. Mas eles estão usando para quê? Porque alguém disse, usa odierno que é bonito. Você já deve ter feito isso na redação do colégio de vocês também, com certeza. Usa que é bonito. Né? Em vez de botar superficial, bota que é epidérmico. Não muda nada. Aí o cara começa a redação com odiernamente, é a mesma coisa que você falar, né, nos dias de hoje, mas está dizendo de um jeito mais bonito, lembra nos dias de hoje? Odiernamente, esqueceu o H. Então ele, na primeira palavra do texto, o desgraçado já esqueceu o H. E que ser charmoso, é isso que eu digo, cara, não sabe fazer um troço complicado, faz o feijãozinho com arroz básico. O feijãozinho com arroz, corta um tomate, larga um ovo estatelado em cima e joga a luta. Não, e vou fazer uma comida agora que vai ser uma loucura. Aí faz aquela nheca, né, aquele arroz grudento, né? Então, catáfora está aí. Bonitinha a catáfora, né? Você entendeu como é que é a catáfora. Agora, olha só, temos um terceiro problema. Agora é o suprassumo, tá? Remete a 2 antecedentes. Agora você está diante de um problema. Como assim? O desemprego e a violência guardam estreita relação. Agora eu tenho 2 substantivos na jogada. Qual é? Desemprego e violência. Então, se eu usar a técnica da anáfora, quer dizer, o esse retomando o antecedente, eu tenho 2 antecedentes. Aí pode criar uma situação de ambiguidade. Então eu tenho que criar uma terceira técnica. O este ou esta é o mais próximo e o aquele e aquela é o mais distante. Então, vamos lá. O desemprego e a violência guardam estreita relação. Esta, quem é a esta? A violência é consequência daquele. Quem é o aquele? O desemprego. Entenderam? Vamos tentar de novo? Ó, me acompanha aqui. Só eu vou ler lá um trechinho para vocês daquele texto que está na segunda coluna dessa página, que é exercícios, diz assim, leia o texto abaixo. Segunda coluna ali. É um texto lindinho, que tem exercício para você fazer, tem o gabarito, eu quero que você faça isso também. Mas eu vou ler, o texto é lindo, tá? O texto é do Nelson Asher, que morreu recentemente, o Nelson Asher. Foi ministro. E é um textinho que ele fala do sexo e fala da mentira. É lindinho o texto. Olha, acompanha aqui. Achou o texto aí? O homem, achou? Como alguns insetos, vários pássaros e muitos dos seus primos, os primatas, é um ser social. Ponto, parar, período. Né? 2 detalhes, no entanto, olha no entanto aí, o que ele ouve com ele? No entanto, 2 detalhes. Ele trocou de lugar no entanto, né? Ficou entre vírgulas. 2 detalhes, no entanto, o diferenciam. Gente, pergunto, quem é esse o? Diferenciam quem? O homem, né? O diferenciam. Você está vendo que esse o retoma homem. Né? O diferencia o homem. E ele vai dizer quais são os 2 detalhes que diferenciam. Então, olha aí, ó. A fala e o sexo feito às escondidas. Você viu por que ele usou 2 pontos? Porque ele vai dizer, né? Tá bom? Ele poderia dizer assim, 2 detalhes. Estes são 2 detalhes que os diferenciam. Estes quais que ele vai dizer, né? Ele poderia usar o estes aí. Muito bem. Agora, olha bem. Desde que o ser humano é humano, aquela tem sido usada para tornar pública a privacidade deste. Olha que técnica bonitinha. Então eu estou na prova
E quero saber quem é o aquele e quem é o deste. Aquela é quem está mais longe. Quem é que está mais longe? Tem dois parezinhos. Tem um parezinho, para ali, né? A fala e o sexo. Então, aquela é a fala e o deste é o sexo. Visualizou isso, gente? Porque agora nós estamos olhando o texto, tá? O texto para a compreensão do texto. Quer dizer, todo texto depende do contexto, né? Da compreensão do texto. Não adianta eu trabalhar só com frasezinhas isoladas. A gente precisa ver o texto. Legal? Então, esse textinho aí, eu botei 2 ou 3 exercícios para você ver, porque ele usa muito esses recursos de pronomes, né? Então, boa técnica para servir como exemplo. Além de ser um textinho, uma gracinha, tá? Bom, vamos lá. Para eu saber e verificar se realmente você entendeu, o texto que vem antes, que é Pesquisa Ataca as Revistas Femininas, eu deixei lacunas para você preencher com essa. Eu queria que você preenchesse as lacuninhas ali em 2 minutinhos. Vamos ver? Vamos ver aqui? Deixa eu ler para vocês o texto, para a gente brincar um pouquinho com esse texto, que ele tem outras coisinhas aqui que me interessam, tá? Vamos lá? Pesquisa ataca as revistas femininas. Sociólogos, jornalistas e universitários britânicos estudaram a imagem que a imprensa especializada passa da mulher. Período. E a pesquisa está causando uma batalha na imprensa do Reino Unido. Quem é, afinal, entre vírgulas, a mulher típica das revistas femininas? Pergunta. As revistas, entre aspas, jamais mencionam os filhos, escreve um dos autores do estudo no Sunday Telegraph, dizendo que as publicações femininas... Ó, gente, observa que ele usou revistas femininas e na sequência botou publicações para não repetir revista feminina. Usou uma palavra mais genérica, que é publicação. Toda revista é uma publicação, mas nem toda publicação é uma revista. Tá? Então ele usou já um recurso coesivo aí. Dizendo que as publicações femininas apresentam um retrato irreconhecível da mulher moderna. Aspas, mesmo sendo difícil de acreditar que essa ou esta geração de mulheres, ele não está falando já não está falando dessa geração de mulheres? Então, é que essa geração, qual? Essa geração aí sobre a qual ele já vinha falando. Tenha crescido, essa geração de mulheres tenha crescido sem nenhum desejo de ter filhos. Qual geração? Essa sobre a qual ele já falou. É possível que os atrativos de uma vida sem responsabilidade, sozinha no apartamento, cheia de dinheiro e sem ser importunada por crianças ou pelo marido, a tenham finalmente levado ao instinto maternal. A tenham finalmente levado. Quem é esse A? Que eu não perguntei, estou perguntando agora. Quem é esse A? A tenham levado. A tenham finalmente levado ao instinto maternal. Tenham levado quem?
a mulher. Então, em vez de dizer tenham levado a mulher, a tenham levado. Então, aquele a é objeto direto do verbo levar, ó, tenham levado, quem leva, leva alguém, levou a mulher, né? É objeto que retoma a mulher. A palavra final fica com um jornalista do Times. O equívoco da pesquisa talvez foi levar muito a sério as revistas femininas. Os pesquisadores as leram. Quem é esse as? Leram o quê? Quem lê alguma coisa, leu as revistas, então as leram as revistas. Para não repetir revistas, as. De forma literal, e não desse ou deste. Ele vai dizer qual é o modo correto depois dos dois pontinhos. Então, deste modo correto. Qual é o modo correto? Uma forma de distração inofensiva. Bacana. Ok? Tudo bem? Perguntinhas? Diga. Na primeira ali, ó, na primeira lacuna. Tá, acreditar que? Que essa geração de mulheres. Tá. Apesar de geração de mulheres estar logo em seguida, é porque ele está retomando o que foi dito. Isso. Não é porque veio depois a geração. Que geração? Essa que ele já falou lá em cima. As mulheres dessa geração. Essa geração de mulheres. As mulheres de hoje. Essa geração. Qual geração? Aquela que eu citei lá em cima. Tá? Olha aqui. Vamos fechar a aula de hoje. Mais 10 minutinhos aqui. Vamos ver. Eu preciso só, uma última etapa para me sentir mais satisfeito, de falar de um pronomezinho que a gente vai depois ter que se debruçar bastante sobre ele. Eu vou dar o nome e o sobrenome desse pronome, tá? Por quê? Porque ele cai muito na prova, tá? Ele vai ser objeto de análise detida aqui. Como essa é uma aula de pronomes, eu tenho que passar por ele também, mas ele vai voltar em nossas vidas, tá? É um negócio chamado pronome relativo. Então eu quero que você lembre a minha frasezinha inicial. Onde é que estava? Aqui, que vocês me deram vários exemplos. Vocês me deram vários exemplos de reescritura. Tem uma coisa aqui que... olha aqui, ó. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui que eu peguei aqui. Você está vendo? Ó, garante a todos. Por que tem aquela crase ali? Garante a... Quem garante algo a alguém. Preposição. O que está faltando ali? Artigo, na frente de todos, pronome indefinido não tem artigo, então não pode ter crase ali, tá? Muito bem. Nem sei como é que isso aí parou aí, mas vamos lá. Olha aqui. Tá, vamos pegar esse textinho aqui, tá bom? Eu vou pegar esses dois primeiros períodos. O jogo do Brasil mostrou a garra da equipe feminina. A equipe feminina soube muito bem enfrentar o adversário. Vocês tinham proposto uma solução. Qual era ela? Trocar a segunda equipe feminina por quê? Como assim? Eu vou substituir isso aqui pelo quê? Então ficou assim, ó. Vou juntar então aqueles dois períodos. Ó. O jogo do Brasil, tá ligado aí? Ó, mostrou a garra da equipe feminina que soube muito bem enfrentar as adversárias. O que eu fiz agora? Olha o que eu fiz. Nós botamos o que aqui? O que o que está fazendo? Substituindo esse equipe feminina. Olha lá. O jogo do Brasil mostrou a garra da equipe feminina. Tanto é verdade que se eu trocasse esse que pelo primo dele, que é o qual, ficaria assim, a equipe, feminino, singular. A equipe a qual. Por que eu botei a qual? Porque esse quezinho está retomando a expressão equipe feminina. Então ele vai ser o que nós chamamos de um pronome relativo. Então esse que é um pronome. Por que é um pronome? Porque ele está nessa frase que começa aqui, ele está substituindo a expressão equipe feminina. Então pronome é isso, substitui um elemento. Então esse que, nós vamos acordar aqui por enquanto o quê? Que esse que, pronome relativo, vai substituir esse substantivo, essa expressão substantiva que vem sempre antes e nunca depois. Então esse que sempre joga para algo que vem
antes. Geralmente é o substantivo que está um pouquinho antes. Eles podem, de repente, dificultar um pouquinho, botar esse substantivo um pouquinho deslocado, botar um elemento deslocado, mas quase sempre vem antes. Aí você vai trocar e você vai ver que quem é que soube muito bem enfrentar as adversárias? A equipe feminina. Então esse que está substituindo a equipe feminina aqui. Você vai visualizar ali, ó. Tirei essa equipe feminina e botei o que. Isso vai ser um pronome relativo. Por que ele cai sempre? Porque ele é um pronome mais complexo no seu funcionamento, como você está vendo. Então, os caras adoram isso. Vamos ver se você entendeu isso de novo? Então, o que? Pronome relativo. Quando o que for uma conjunção, gente, o que é uma conjunção? Liga orações. Aí ele só está ligando. Esse aqui não. Ele, além disso, ele tem a função de ser um pronome. Ele representa um nome. Por isso que a gente diz que é um pronome. Aí vai exercer a função sintática de sujeito direto, né? Do soube, né? Que nós vamos ver depois. Então, ali na página 4, aparece um texto antigo, mas bem emblemático. Escravos infantis do final do século. Tá ligado aí? Ó, o trabalho infantil, achou esse texto? O trabalho infantil. Vamos monitorar e vamos ver como, Cadernos do Terceiro Mundo, Maria Helena Pereira, número 188, Escravos Infantis do Final do Século. Era um caderninho de jornalismo bem interessante, que fazia discussões a respeito dos problemas do Terceiro Mundo. E vamos verificar as dificuldades e problemas coesivos que a jornalista enfrentou para escrever este textinho. Você me acompanha aqui? Ó. O trabalho, ele está editado, eu peguei só uns pedacinhos porque a matéria é grande, né? O trabalho infantil faz milhares de vítimas. Ok, pontinho. São crianças que trabalham em minas. Apareceu um quê? Você está vendo? São crianças as quais. O que isso prova? Que esse que está retomando? Crianças. Então vamos lá, estou na prova, o cara diz assim, o que da linha tal retoma que palavra, refere-se a que palavra? Vai se referir ao substantivo que vem antes, você vai ver, trocar pelo qual, você vai ver que são crianças as quais. Então ele retoma a palavra crianças. Você está vendo esse que? Então o que? Busca crianças. Segue o baile. Que trabalham em minas como escravas. Que tem, apareceu outro que. Quem é que tem a vista prejudicada? As crianças. Então esse que retoma de novo? Criança. Então, o segundo que retomando o mesmo antecedente. E por que tem acento, gente? Esse tem, olha que bonitinho esse texto. Porque retoma quem? Crianças no plural. Olha só, tá? Olha só que boa questão de concordância verbal seria essa, né? Que tem a vista prejudicada pelo exaustivo contato visual com filamentos eletrônicos. E adivinha o que acontece agora? Que manuseia. Quem é que manuseia? Então apareceu o terceiro que, tá assim, achando aí? Terceiro que remete ao mesmo antecedente que é crianças. E agora vem o E. E o que o tio falou antes para vocês quando aparece o E? Tem que unir estruturas simétricas e paralelas. Então se eu tenho o que na primeira oração, tem que ter o que na segunda. Então, E que, referindo-se a crianças, inalam produtos químicos. Teria que ter um último que aí. Que inalam. O E tem que unir estruturas simétricas. Se você tem que manuseiam, tem que ser E que inalam. Por mais estranho que isso possa soar o seu ouvidinho. De modo que, nesse período aí que começa com são crianças e termina por químicos, nós temos 4 Qs remetendo ao mesmo antecedente, crianças. Você está vendo que não fica uma leitura fácil de fazer, é muito que, é aquela doença chamada de queísmo. É o queísmo, né? A cidadã que sofre de queísmo. E o bacana seria se a gente trocasse por outros elementos, coisas, botar elas e colocasse um ponto, começasse um novo período, legal? Ia ficar mais fácil a leitura e tirava esse monte de que, até porque esse pronome relativo ele remete a problemas de compreensão, ele é complexo, tá? Muito bem. Segue o baile. No campo e nas fábricas, menores agora de crianças passou para menores, você está vendo? Menores passam a infância executando tarefas mecânicas e braçais que em nada contribuem para o seu desenvolvimento mental. Olha o pronome possessivo seu. O desenvolvimento mental de quem? Das crianças ou dos menores. Então, para não repetir crianças ou menores, ele botou seu. Elemento coesivo, pronomezinho. Um outro parágrafo.
Produtos químicos perigosos usados como inseticidas e fertilizantes em plantações comerciais vêm, por que acento? Quem é que vem sendo cada vez mais usados? Produtos químicos, produtos, plural, vem com acento. Olha que bom esse textinho para a gente brincar com vem e o tem, né? Nas cidades brasileiras, terceiro parágrafo, milhares de crianças, voltou para crianças agora, que remexem o lixo. Quem é que remexe o lixo? As crianças às quais ela botou de novo o pronome relativo, que, retomando milhares de crianças, como meio de vida, manuseia detritos médicos e radioativos de hospitais, garrafas de solventes tóxicos descartadas em medicamentos. Outro parágrafo, problema semelhante ocorre na indústria de calçados de Franca, São Paulo, maior produtora de calçados masculinos do Brasil, onde centenas de menores, voltou para menores. Eu queria que você olhasse esse onde. Esse onde, ele também é um pronome relativo, mas ele só pega o antecedente se tiver a ideia de lugar. Onde se remete àquele lugar? Indústrias de calçados de Franca, São Paulo. É o lugar, tá? Então, por isso eu posso usar o onde. Onde centenas de menores, voltou para menores, ou ela usa menores ou ela usa crianças, ela não consegue usar pessoas, os indivíduos nessa faixa etária, esses indivíduos, que indivíduo seria se nós estamos falando de criança menor? Menores ou crianças. Então podia botar esses indivíduos, essas pessoas, bota menor, criança, entre 7 a 13 anos, trabalham no cola de 10 a 12 horas por dia. São pequenas fábricas de fundo de quintal quem é que proliferou? Pequenas fábricas. Então, o que, de novo, relativo, você vê como ela usa o relativo bastante, a exaustão, que proliferam nos últimos anos em virtude da terceirização. Em fábricas de tapetes, olha como ela usa sempre os mesmos recursos, que exploram crianças, fábricas de tapetes, as quais, então, esse que retoma fábricas de tapetes, fábrica de tapetes, né? Que exploram crianças. Elas, quem são elas? As crianças, então menor criança elas, são obrigadas a passar toda a jornada de trabalho em posições penosas e acabam apresentando sérias deformações na coluna, estou na prova, esse que retoma aqui antecedente. O que limitam? Sérias deformações na coluna. O núcleo é o sujeito de formações, que limitam sua capacidade, a capacidade de quem? Das crianças, então sua retoma crianças, de sobreviver, de se empregar no futuro, caso sobrevivam. Tá bom? Então, está aí um exemplo de um texto que tem dificuldades coesivas, porque só usa menor criança e usou muito pronome relativo que, pegando antecedente. Ele usou a mesma estrutura. Então, faltou mais conhecimento de coesão. No primeiro parágrafo, no final do primeiro parágrafo, tem o último que ele remete ali a tarefas mecânicas e braçais, né? As quais, tarefas mecânicas e braçais, que remete a tarefas, que é o núcleo anterior do substantivo que vem antes. Tá? Gente, olha só, vocês têm aqui vários exercíciozinhos, o gabarito está no final. Eu sempre coloco exercício com texto para vocês se divertirem, tá? Tem algumas coisinhas mais fáceis, outras um pouquinho mais complicadas. Voltaremos então na próxima aula, o assuntinho na pauta agora na sequência, nós vamos começar a falar de verbos.